E pela 7ª vez consecutiva, o Copom decidiu aumentar a taxa Selic, chegando ao patamar de 15%, numa tentativa de conseguir manter a inflação sob controle, até que a inflação já tinha dado uma diminuída há pouco tempo atrás, mas isso não foi o suficiente na visão do Copom e eles resolveram aumentar pela 7ª vez consecutiva a taxa Selic, chegando agora a 15%. Mas por que mesmo com a inflação dando uma pequena recuada, o Copom decidiu ainda aumentar a taxa Selic até esse patamar? E como nós podemos aproveitar esse momento para fazer alguns investimentos estratégicos? Olhando aqui o histórico que nós temos da taxa Selic, nós estamos em um patamar nunca alcançado desde 2006, aonde em julho nós conseguimos bater o valor que estava anteriormente de 14,75, mas agora nós enfim conseguimos ultrapassar esse ponto e chegando realmente numa média assustadoramente alta. Nós não estamos tão acostumados a ter uma Selic nesse patamar aqui, sendo que lá mesmo na crise do governo Dilma, o máximo que nós chegamos foi 14,25, e olha que foi uma senhora crise, onde nós tivemos também grandes valorizações após essa retomada aqui, quando houve a queda dos juros, e é justamente esse cenário que nós estamos de olho, para quando essa taxa de juros voltar a cair e alguns investimentos começarem a se rentabilizar muito bem. Só que isso tem grandes consequências para nós agora no presente momento, tanto que se vocês forem ver, o Brasil agora tem o segundo maior juros real do mundo. Isso aqui não é um feito para poucos não, hein, pessoal? Isso aqui é uma coisa bem difícil de ser feita e nós, sem estarmos em guerra, sem estarmos numa grande crise econômica, conseguimos essa proeza. Ah, Pedro, mas o que é o juros real? Então, o juros real é formado pela taxa de juros nominal, ou seja, o nosso valor atual de 15% subtraído a inflação prevista para os próximos 12 meses, ou seja, o valor acumulado previsto para os próximos 12 meses, que vai ser em torno de 5 e uns quebrados. E fazendo essa matemática, você vai ter um valor de 9,53%. E quando você vai ver aqui a lista dos países com os maiores juros reais do mundo, você vai ver que nós estamos aqui em segundo lugar. Estamos ganhando da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia ainda, e ainda está se envolvendo indiretamente agora na questão de Israel e Irã. Nós temos também a Argentina, que está se recuperando de uma grande crise e está com a taxa de juros real ainda em um período de queda lenta. Mas nós conseguimos chegar a essa proeza aqui em segundo lugar, perdendo apenas para a Turquia, que já está um bom período em várias crises econômicas lá. Mas para nós não dissermos que estamos no barco sozinho, os Estados Unidos também mantiveram a taxa de juros deles, que também está relativamente alta. Mesmo com a pressão do tio Trump lá no Jerome Powell, eles resolveram ainda manter a taxa de juros no valor atual por causa do cenário global macroeconômico que está se desenrolando. E o que eu quero dizer falando sobre isso é justamente sobre a escalada de tensões entre Irã e Israel, que já está há uma semana em guerra declarada. E como consequências, o preço do petróleo disparou absurdamente e a JP Morgan prevê que o petróleo pode chegar a $120 por barril. E isso é uma coisa que afeta todas as economias globalmente. Então tá todo mundo de olho no Oriente Médio e no que tá se desenrolando lá. Todo mundo tá com medo de simplesmente baixar juros agora e do nada vir uma crise econômica em larga escala. Então a decisão de boa parte dos bancos centrais foi de manter a taxa de juros ou então até de elevar, no caso nós aqui, além do que nós também temos uma guerra fiscal que está acontecendo aqui em Brasília, que está realmente fazendo com que muitos investidores, muitas pessoas estejam com o pé atrás no Brasil. Então esse novo aumento da taxa de juros foi uma justificativa para tentar proteger a economia brasileira e ainda assim manter a inflação em xeque. O Copom avisou que provavelmente vai ser a última vez que eles vão elevar a taxa de juros, agora eles só devem dar uma mantida, observar os resultados e caso a inflação continue recuando, eles vão voltar a diminuir a taxa de juros. Beleza, Pedro, entendi como é que está a situação agora no mundo inteiro, então qual vai
vai ser a melhor oportunidade para a gente utilizar esse novo valor da taxa de juros para o nosso benefício e tirar um bom lucro disso. E nisso eu vim aqui dar algumas ideias para vocês. Obviamente não é uma recomendação de compra, porque eu não posso fazer esse tipo de coisa, mas eu vim falar aqui algumas oportunidades que pelo menos eu vejo hoje no mercado que podem dar bons retornos. E quando a gente fala sobre altos retornos, se tratando de uma Selic alta, obviamente nós estamos olhando muito para a renda fixa. Existem vários títulos atrelados à taxa Selic, ao CDI, que estão pagando muito bem, justamente por eles estarmos nesse valor tão elevado historicamente. Como, por exemplo, alguns investimentos muito famosos e bem conservadores, os CDBs. Existem alguns CDBs no mercado que estão chegando a pagar de 110% a 130% o valor do CDI, ou seja, você poderia ter um retorno de mais ou menos entre 16% e 19% ao ano, o que é muito bom e muito acima da média do que normalmente o CDI e a taxa Selic são capazes de pagar. Então, para alguém que não tem tanto conhecimento sobre o mercado e também quer um investimento com às vezes até uma liquidez diária, esse seria uma ótima oportunidade. Outra opção também seria os tesouros IPCA+, que tem uma duration longa, ou seja, você pode carregar por bastante tempo. Se você pegar um IPCA+, que pode chegar a uma taxa de 7% ao ano ou até 6%, e você tiver um vencimento muito longo, como por exemplo o IPCA 2050, você pode se beneficiar da marcação a mercado, ou seja, você pode comprar um tesouro IPCA+, de 7% ao ano, e aí nisso, conforme a taxa de juros for caindo, chegar a um patamar mais normal, o seu título vai ter se valorizado por você ter comprado ele a uma taxa de juros mais alta, e quando a taxa de juros cair, você vai ganhar a valorização que teve esse título, justamente porque você comprou ele a uma taxa de juros mais alta e o governo vai ser obrigado a pagar você naquela taxa. Você pode se beneficiar da valorização que ele tem e resgatar o seu título já tendo a valorização já bonificada ali. E essa é uma das oportunidades que muita gente está vendo como a queridinha da renda fixa nesse momento de taxa de juros extremamente alta que nós não estamos tão acostumados. Uma hora essa taxa vai cair e muita gente está investindo no Tesouro IPCA justamente com essa finalidade. Outra oportunidade para a galera que gosta de fundo imobiliário seria fundos imobiliários de papel, que tem alto potencial nesse retorno de Selic alta, já que os fundos de papel se beneficiam muito de uma Selic alta porque são atrelados ao CDI e ao IPCA, já que nós estamos falando de um setor do ramo imobiliário que trata muito de dívidas e de empréstimos, ou seja, tudo atrelado à nossa taxa de juros. Então vai ter possibilidade de altos retornos e também de altos dividendos, que é o que muita gente aqui gosta. Então alguns FIIs de papel com boa diversificação dentro da carteira deles são ótimas oportunidades. Agora, tirando um pouco a renda fixa, a galerinha que igual a mim gosta mais de renda variável, gosta mais de ações, nós não estamos num momento em que nós vamos ter maravilhosos ganhos em ações, mas daqui a alguns anos é muito possível ter altíssimas valorizações, porque quando a taxa de juros está tão alta como está atualmente, muitas empresas sofrem bastante. Só que isso não se mantém para sempre. Quando a taxa de juros voltar a cair e as empresas poderem voltar a se alavancar, pegarem empréstimos e voltarem às suas atividades e conseguindo ter uma inflação mais controlada, as empresas conseguem voltar a ter altos rendimentos. Então, nesse momento que elas estão fragilizadas, às vezes elas estão descontadas e você pode aproveitar essa valorização se você souber as ações específicas a quais escolher, para aproveitar o momento em que elas estão fragilizadas para quando elas voltarem a ficar fortes e você poder vender com uma boa valorização. Uma dessas empresas que muita gente está falando é justamente o Banco do Brasil, que nem é tanto por causa da Selic alta que ele está tão descontado, mas porque ele teve um balanço recente negativo. Muita gente desacreditou no Banco do Brasil e ele teve uma grande queda de preço, mas ainda assim é uma ótima ação, é uma ótima empresa e que paga muito bem dividendos, o que é o que na maioria de nós aqui gosta. Então é uma ótima oportunidade também, tá com valor muito descontado, pode ter uma enorme valorização ainda e é uma das empresas mais sólidas que a gente tem na Bolsa Brasileira. Então vale a pena dar uma olhada nessa ação. E depois de nós termos falado tudo isso, é sempre importante lembrar, a taxa Selic não vai se manter assim por muito tempo. Como eu mostrei no início do vídeo, isso é um fator histórico muito incomum. Então a gente pode aproveitar esse momento que nós estamos nesse pico e com
conseguirmos fazer alguns investimentos estratégicos para quando essa taxa voltar a diminuir. Então nós chegamos num ponto no Brasil em que basicamente quase qualquer coisa que você comprar tem uma ótima oportunidade de valorização e, consequentemente, é uma ótima oportunidade para você fazer um bom lucro. Olhe bastante o mercado com atenção e estude bastante as oportunidades que estão se formando, porque elas não vão estar aí para sempre. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal se você está conhecendo ele agora. Vou deixando vocês aqui com o meu muito obrigado pela atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!